Você acorda todo dia com o despertador do smartphone, confere as últimas notícias em seu tablet e corre para o trabalho em seu carro novo. Você consegue imaginar como seria sua vida sem todos esses gadgets e eletrônicos? O século XX foi cheio de invenções que moldaram o mundo moderno e nosso estilo de vida. No entanto, muitas vezes são necessários anos de tentativas e erros para que uma descoberta se torne algo indispensável. E algumas descobertas ficam perdidas nessa fase de tentativa e erro. Pode ser que alguns dementadores do mundo de Harry Potter estavam passando e tentaram sugar as almas dessas senhoras. Não se preocupe, as almas delas ficaram ilesas e as maquiagens também. Conheça os cones de nevasca. Antes que o rímel à prova d'água fosse inventado, essas máscaras especiais foram desenhadas para proteger a maquiagem das intempéries. Projetado em 1939 em Montreal, Canadá, este fabuloso dispositivo nunca decolou. Só Deus sabe por quê. O número 2 não é o acessório favorito de um chapeleiro maluco, nem um dispositivo de tortura. Surgiu na mesma época que os cones de nevasca, na década de 1930, e foi inventado por um engenheiro alemão. O chapéu rádio permitia que seu dono ouvisse música e lesse as notícias ao mesmo tempo. Foi bem sucedido, particularmente nos Estados Unidos, mas não por muito tempo. Ele saiu do mercado em 1955 e foi substituído pela nova invenção, o rádio transistorizado. Lembra-se que mencionamos o método de tentativa e erro? Provavelmente foi assim que os smart glasses modernos foram inventados. Os teleóculos, como eram chamados, foram inventados por Hugo Gernsback, um gênio americano luxemburguês, em 1963. Eles eram bastante leves e pesavam cerca de 140 gramas. Os óculos usavam o poder de minúsculas baterias e corrente de baixa voltagem que operavam pequenos tubos de raios catódicos. Havia uma tela separada para cada olho, para que os óculos pudessem exibir imagens em 3D. Não eram a mesma coisa que os óculos de realidade virtual de hoje, mas ainda impressionam pela época em que foram criados. Estas antenas fofas pareciam longas o suficiente para entrar em contato com alienígenas e transmitir um amigável "Olá". Gernsback teria ficado satisfeito de ver que sua ideia evoluiu para algo maior no século XXI. O próximo dispositivo é assustador. Olhar para isso faz a gente querer voltar no tempo para libertar essa moça. Será que ela estava doente e precisava usá-lo para manter o rosto reto? Nada disso, ela está usando orgulhosamente um criador de covinhas. Esse dispositivo inovador, afirmava o anúncio, proporcionaria ao usuário um conjunto encantador de covinhas se usado continuamente. Foi uma invenção de Isabella Gilbert, de Rochester, Nova York, que deve ter ficado seriamente preocupada com a falta de covinhas em seu rosto. O criador de covinhas foi lançado em 1936, mas não fez grande sucesso comercial. Francamente falando, não ficamos muito tristes com isso. Qual é a sua ideia de um fim de semana perfeito com a família? Pai e filhos andando de bicicleta enquanto a mãe costura? Não! Para Charles Steinlauf, de Chicago, era exatamente isso. Que outro motivo poderia fazê-lo criar a bicicleta brincalhona em 1939? A bike tinha 2 andares e foi projetada para 4 pessoas. Como um bom inventor, Steinlauf a testou junto com sua família. Ele sentava no nível superior guiando a bicicleta, seu filho pedalava no nível inferior e sua filha ficava na frente. A melhor parte, no entanto, era a máquina de costura para a mamãe no nível inferior, que tinha 2 funções bem convenientes. Primeiro, ela podia costurar enquanto passeava com a família. E segundo, era graças às pernas da máquina que a bicicleta não tombava. Depois de voltar do seu passeio na bicicleta brincalhona, o que pode ser melhor do que uma massagem nas costas durante o banho? Bem, algum gênio inventou uma escova para as costas com um espelho retrovisor. Esta parece muito boa. Você já viu uma apicultora tomando banho de uniforme? Aqui está ela. Oh, espere. Algo nos diz que ela está usando um capuz de chuveiro. Mais uma invenção sem a qual a gente não pode viver. A apicultora é, na verdade, uma atriz alemã, Inge Marshall, brilhando com essa invenção alemã de 1970. A melhor escolha para quem quer tentar surfar, mas permanecer seco e manter a roupa intacta. É uma prancha de surf motorizada. Foi inventada em 1948 por Joey Gilpin. Funcionava bem em águas calmas, mas não podia passar por ondas, o que a tornou inútil para o surf. O conceito, no entanto, evoluiu para as pranchas motorizadas de hoje, então não foi um desperdício completo de ideia.
Se você prefere ficar em terra firme, que tal esses elegantes patins motorizados? Eles foram fabricados em 1956 pela Motorized Roller Skate Company, em Detroit. Eram patins autopropulsores e usavam o motor de pistão de um cavalo. Seu sortudo proprietário deveria usar o motor nas costas, que parecia muito com uma mochila. Era uma máquina verdadeira, com um tanque de gasolina e, como qualquer veículo, tinha controles manuais para acionar a embreagem, acelerar e reduzir. O problema foi que a empresa esqueceu de oferecer qualquer sugestão sobre como parar os patins. Esta invenção não foi longe e não fez sucesso. Se você não é do tipo ativo e adora ficar em casa e ler na cama, há algo em estoque para esse caso também. Esses óculos de leitura podem parecer com algum adereço de filmes de terror, mas na verdade são perfeitos para você. Antes da enorme popularidade da televisão, os chamados óculos Hamblin foram inventados em 1936. Eles foram projetados para facilitar a leitura das pessoas na cama e tinham espelhos para projetar as palavras da página para os olhos do leitor. Assim podia-se ler deitado sem forçar o pescoço. Já essa outra invenção era para aqueles que também amam ler, só que deitados de bruços. Mas se você ficasse muito tempo nessa cama, suas costas ficariam queimadas de sol. Ai! Sabe aqueles itens essenciais que você não pode sair sem levar? Tipo o celular ou o cartão de crédito? Bem, adicione a esta lista sua ponte dobrável. Ela foi inventada na Holanda por L. Def em 1926. Não temos certeza se funcionava assim tão bem, mas suportava gente pra chuchu e ainda podia ser levada na mala. Sei lá, você nunca sabe quando vai precisar de uma ponte dobrável, afinal. Se essa garota já arrasa nesse modelito horroroso, ela ficaria bem até no traje espacial. Talvez, mas por enquanto ela está curtindo uma sauna em um enorme airbag. Como você pode imaginar, foi uma invenção finlandesa que remonta a 1962 e não se tornou um sucesso. Por falar em bolsas, um cara chamado John Rinfret pensou em todos nós quando inventou a maleta anti-ladrão em 1963. Quando o meliante tentasse roubá-la, bastava apertar um botão e a parte de baixo da maleta saía, espalhando todo o conteúdo pelo chão. Parece incrível, não? Jack Milford, que jogou hóquei no gelo para a equipe Wembley Monarchs, inventou o sustentador de bebê. Aparentemente, ele queria fazer seu filho amar o gelo desde muito cedo e criou este dispositivo de transporte que permitia que ele e a esposa desfrutassem de passeios familiares no gelo junto com seu pimpolho. Todos nós vamos envelhecer um dia, então por que não fazer isso com estilo? Um pincel para polir o couro cabeludo careca e, ao mesmo tempo, escovar o que sobrou do seu cabelo deveria se tornar uma realidade. Você gostou deste vídeo? Então clique em inscrever-se e nos dê um joinha.